Apocalipse capítulo 20. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Versículo 6. Continuando a narração do retorno de Jesus, como o cavaleiro que se chama fiel e verdadeiro, Apocalipse capítulo 19, versículo 11, da derrota da besta e do falso profeta e da destruição dos ímpios, João viu descer do céu um anjo tendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. As cadeias deste anjo vingador representam a prisão de Satanás, que ficará nesta terra destruída durante 1000 anos, sem ter a quem tentar, já que os restantes dos mortos permanecerão nesse estado até que se completem os 1000 anos. Já estudamos o que as Escrituras dizem sobre o estado dos mortos. E o pó volte à terra como era, e o espírito, ruá, fôlego, volte a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Somos a junção de pó da terra, mais o fôlego de vida. Portanto, nós não temos uma alma, nós somos alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nesse contexto, entendemos melhor sobre a ressurreição. De forma geral, haverá 2 ressurreições: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, disse Jesus em João 5:29. Enquanto isso, os mortos estão em um estado de sono, como bem falou Jesus antes de ressuscitar a Lázaro. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. João capítulo 11, versículo 11. Ora, se Lázaro estivesse desfrutando do céu ao lado de Deus, será que Jesus o teria trazido de volta a este mundo de pecado? Certamente que não. O sábio Salomão também escreveu: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Quando Jesus voltar em glória com os seus santos anjos, soada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados e todos levados para junto de Cristo nas nuvens, dando início à viagem intergaláctica até a cidade santa, a Nova Jerusalém. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 ao 17. Os ímpios serão mortos, e os que já estavam mortos, ímpios, permanecerão em seus túmulos até que se passem os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Haverá a segunda ressurreição, ressurreição dos ímpios, e ele reunirá aquela multidão como a areia do mar, a fim de guerrear contra o acampamento dos santos, a santa cidade Jerusalém, que descerá do céu da parte de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Mas antes que haja cumprido seu diabólico objetivo, descerá fogo do céu, que o destruirá, juntamente com seus anjos e com todos os ímpios de uma vez por todas. Cumprir-se-á a obra estranha de Deus. Isaías capítulo 28, versículo 21. Antes disso, haverá um julgamento, um acerto de contas. Cristo, aquele que se assenta no trono de Deus, julgará a cada um segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Existem registros no santuário celeste. A obra de expiação de Cristo no lugar santíssimo, desde 1844, tem sido uma obra de purificação
dos registros dos santos, dos que verdadeiramente se arrependeram e daqueles que hão de se arrepender de seus pecados antes que termine o período de graça. Ninguém escapará do juízo divino. Até o mar dará os mortos que nele estavam. Serão julgados um por um, segundo as suas obras. O Senhor virá para destruir definitivamente o pecado e toda a maldade, e todo aquele que não for achado inscrito no livro da vida, que não aceitou o chamado de amor do Salvador, procurando viver como o antigo Israel, como quem não tem rei, cada um fazendo o que acha ser correto a seu próprio critério, sem o temor do Senhor. Juízes capítulo 21, versículo 25. Terá de sofrer o dano da segunda morte, o lago de fogo. Esta nunca foi a vontade de um Deus que pacientemente espera por nós, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O nosso tempo de espera pelo retorno de Jesus nunca poderá ser comparado ao tempo em que Deus espera até o último inscrito no livro da vida. Mas no tempo determinado, Ele terá de dar fim ao pecado e cumprir sua derradeira promessa. E está perto, meus irmãos, está muito perto o dia em que nossos olhos contemplarão a redenção. Que até lá avancemos, perseverando em buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Vigiemos e oremos. Bom dia, inscritos no livro da vida do Cordeiro. Rosana Garcia Barros.